e entre ser percebido, né, como alguém valioso? Muito boa essa pergunta. Ser percebido não requer que tu tenha uma multidão te assistindo. Ser percebido, tu pode ter 200 seguidores, tu pode ter 20 pessoas te assistindo, mas se tu conseguiu atrair as 20 pessoas certas, o teu ROI, né, trazendo para o mundo de vendas, ele vai ser infinitamente maior do que tu ser simplesmente conhecido por um monte de pessoas aleatórias. Então, um grande exemplo, vou usar de novo a Virgínia, coitada da Virgínia. Tá no hype. Tá. Mas vamos lá, né? A gente só tá falando dela porque ela é a Virgínia. Eu não concordo com muitas ações que ela faz, eu não sigo ela. E por conta dessas últimas notícias, eu fui lá olhar o que ela fazia de tão maravilhoso, né? E assim, incrível, eu olhei uma sequência de um dia de stories dela e eu fiquei impressionado. Impressionado porque ela faz. Ela simplesmente faz. Ela simplesmente faz. Exatamente. Desculpa te interromper. E irritantemente consistente e sempre, né? Então, assim, ela faz sempre venda através de promoções. Óbvio que ela vende em massa, porque ela atingiu, né, uma grande massa. Então, qual que é o business dela? Ela tem 55, 56 milhões de seguidores. Tem a WePink, né, que é a loja ali de perfumes, e, enfim, de body splash, beleza. E ela faz todo dia uma promoção nos stories. Então, ela já acostumou o público dela a comprar por promoção. Esse é o posicionamento dela. Tá certo? Tá errado? É um posicionamento. Mas agora trazendo para o universo de posicionamento de alto valor e por que ele é ideal principalmente para empresários que ou estão começando ou que querem, de repente, jogar um jogo que não necessite de fama, que não necessite virar blogueiro, que não necessite estar na boca do povo. A gente precisa ir para esse lugar de ser percebido. E o que é ser percebido? É entender exatamente quem é o teu público. E quando eu falo assim, público, não é, empresários de 20 a 40 anos, de 20 a 60 anos. Não, eu tô falando de comportamento. Eu tô falando de tomada de decisão. Eu tô falando de estilo de compra. Como essa pessoa vive a vida dela, o que ela faz, o que ela assiste. Saber exatamente quais são as dores dela, os sonhos dela, os desejos. Porque ali mora a tua mina de ouro. Para que tu consiga fazer ofertas específicas, mas para que também tu use capitais no teu visual e na tua experiência de marca que se destaquem e chamem a atenção dessas pessoas. Então, ali voltamos a falar de intencionalidade. Então, ser percebido tem a ver com estratégia de capitais visuais, de experiência, sempre focadas para um público específico e não para uma grande massa. E hoje, Cami, como que um empreendedor, empresário, alguém que quer aumentar o seu equity, que está aqui nos assistindo, como que ele consegue identificar todos esses pontos sobre o cliente dele? Ele faz uma pesquisa, o que ele avalia, o que ele olha para conseguir identificar isso sobre a persona que ele quer atender? Vamos lá, 2 pontos, tá? Primeiro, eu gosto, se tu já tem uma cartela de clientes, começar entendendo quem foi o melhor cliente que tu atendeu hoje, até hoje. E eu não estou falando de um cliente que mais investiu, necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o teu melhor cliente é aquele que fez o que tu propôs, enfim, comprou o teu produto, o teu serviço, gostou, adorou o teu serviço, o teu produto, te recomendou, trouxe mais pessoas, veio para consumir mais e acabou virando ali um fã de marca. E também aquela pessoa, sabe aquela pessoa que é leve de atender, que é leve de vender, que tu gosta de fazer negócio, né? Como tu falou, César, né? Que aquela venda que é tipo uma bênção mesmo, porque é uma troca 50-50. Ganha-ganha, né? Qual é esse cliente? A partir disso, a gente vai tentar entender, tentar trazer à mente essa pessoa para entender o comportamento dele e, a partir disso, trazer pessoas mais parecidas. Legal. Sabe que aquilo que a gente fez uma pesquisa no final do ano passado, acho que foi, né?
nós mandamos um formulário para os 40 principais mentorados, Sim, alunos, pros mentorados, né? isso. E foi muito legal porque vem muito de encontro a tudo isso que a gente está falando, assim. A gente identificou vários padrões entre todos, identificamos os gostos, a gente perguntou, né? O que você gosta? E eles botaram as coisas que eles gostavam, viagem, almoço, e a gente começou a almoçar fora, conhecer lugares, um monte de coisa diferente. E a gente começou a pegar, a gente começou a perceber que 80% das coisas que eles gostavam, assim como padrão, era muito semelhante comigo. A conexão de valores, né? E quando a gente fala de posicionamento em vendas, eu gosto muito de trazer que toda empresa, todo negócio, ele vai escolher uma forma de se posicionar. Ele vai se posicionar por preço, vamos pegar o caso da Virgínia, né, que capta clientes por promoção, preço, né? Então ela se posiciona por preço. A gente tem quem se posiciona por qualidade e quem se posiciona por agilidade. Dificilmente, eu não conheço nenhuma empresa que se posiciona nos três. E aí qual é o erro? Às vezes a pessoa acha que o preço vai ser o que vai vender. E não é o que vai vender. A qualidade e a agilidade vão ser alguns critérios de decisão. Eu tenho casos de clientes que vendiam aço e concorriam com o fornecedor. Então o produto é o mesmo. Aço por aço, o produto é o mesmo. Preço 10% mais caro, por exemplo. Né? Arrancavam no mercado com 10% de diferença. Onde que eles se diferenciavam? Se a qualidade do produto não mudava, mas o preço era mais caro. Aí entra o segundo ponto, a qualidade do serviço. E é ali que eles se posicionavam. Aí entra a agilidade, entra a qualidade do serviço. A agilidade tem que compensar a diferença de preço. Né? Se tu está competindo com o mesmo produto, se hoje tu compete com o mesmo produto que tu vende e a qualidade é a mesma, a garantia é a mesma, tudo igual, e tu tá ainda tendo preço mais caro, tu vai ter que ter algum diferencial, que vai ser ou a qualidade de atendimento do serviço ou a agilidade, desde que a agilidade compense a qualidade do serviço, compense a diferença de valor para o teu cliente. Tem que gerar ROI. Senão ele vai optar por preço, senão não faz sentido. Né? E senão não teu negócio vai morrer, né? Exato. E aí quando eu penso no posicionamento de alto valor, eu não olho só para a imagem. Né? Eu não olho só para isso. Eu olho, cara, peraí. Quando eu pego uma empresa de um empresário, né? Hoje meu público são mentores e empresários. E que tem um perfil muito semelhante, assim. Eu começo a olhar hoje dos 20 que a gente tem no clube, a gente começa a olhar, a gente começa a ver, opa, peraí. Né? Tem uma semelhança aqui em algum ponto. A gente começa a ver, eu avalio sempre mentalidade, velocidade de ROI e valores. Se conectou esses pontos, beleza. Quando a gente olha para parte de como eles se posicionam nos seus negócios, seja através do seu produto, a gente vê a semelhança que todo mundo quer se comunicar com qualidade. Até mesmo o produto que a pessoa vende lá. Não, eu escolhi esse produto porque esse produto tem qualidade. E esse produto é parte dos meus valores também. E o processo de vendas, o time comercial, né, a forma que o empresário ali vende o negócio dele, tudo tem que complementar. Né? Tudo tem que fazer sentido. Não adianta eu dizer que eu vendo qualidade, mas aí tu vai lá num curso meu, num treinamento meu, e eu te dou um caderninho com capa mole, uma caneta de plástico, entendeu? Que qualidade que eu tô apresentando? Entrega 4 folha 4 e uma Bic. Nada contra a Bic, porque é a melhor caneta do mundo, né? É histórica, né? Mas a Bic nunca vai ser vendida como uma Montblanc. Exato. Posicionamento diferente. Exatamente. Funciona bem pra caramba, mas é a baratinha do mercado. Exatamente. São públicos totalmente diferentes e eu tava inclusive falando isso ontem com um grupo de amigos sobre o quanto as pessoas deixam de falar que para ti se posicionar com alto valor, o teu custo de negócio ele vai ser maior também. É exatamente o que tu acabou de falar. Tu vai ter que investir em outras coisas que vão ter um custo maior. E, óbvio, tu vai sim ter uma lucratividade. É um jogo diferente, mas não dá pra vender high ticket só vendendo teu visual, um Instagram bonito. Isso é aqui, ó, uma pontinha de uma estratégia completa. E aí entra a comunicação, entra a tua fala, entra o que tu posta, o ambiente que tu está, as pessoas que tu tá se conectando, a roupa que tu tá vestindo. É um conjunto de informações, né, Cami? E pensando nisso, né, o que fazer? Porque muita gente pode estar nesse movimento já, né? Já começou, já está se movimentando. E uma das coisas que mais desesperam as pessoas, psicologicamente falando, é não saber se está no caminho certo. O que fazer quando está atingindo um público errado?
Bom, quando tu tá atingindo um público errado, o diagnóstico é realmente posicionamento errado, né? A gente começa por isso. Então, sabendo que o teu diagnóstico é esse, vamos dizer que a gente vai trazer ali o tratamento, né? O que seria esse tratamento? Primeiro, entender se o que tu tá fazendo faz sentido pra ti, né? Vamos falar de um público profissionais liberais, pode ser? Um exemplo de profissionais autônomos, liberais, enfim, que usam o seu nome para vender. Será que, primeira coisa, o que tu tá vendendo te dá orgulho? Não tem como vender o que a gente não acredita. Só porque o mercado tá falando que isso aqui tá dando certo, isso aqui... Ah, não, agora tá todo mundo ganhando muito dinheiro com isso, vamos fazer também. Tá te dando orgulho? Então, vamos começar pela base. Vamos reestruturar, de repente, esse serviço, essa entrega, porque um produto verdadeiramente de alto valor, ele tem que ter uma entrega impecável. O cliente, ele valoriza... o cliente que está disposto a investir mais alto em ti, ele valoriza os profissionais que pensam nos detalhes. A gente está falando de um jogo de detalhes, assim, detalhe do detalhe. A mensagem que tu responde no WhatsApp, a forma como tu estrutura um formulário, um onboarding, a forma como tu vai entregar, principalmente quando a gente fala em serviços que são intangíveis, né? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né? Eu estou... voltando ao início do nosso podcast, eu estou evidenciando, então, os meus talentos, eu tô indo pra minha zona de talento. Eu lembro uma vez, Rafa, que tu me falou isso e eu nunca mais esqueci. Tu me disse assim, quando tu tá no teu centro, naquilo que tu nasceu pra fazer, tu não fica dando murro em ponta de faca. Tu não fica andando em círculos, as coisas não são onerosas. Muito pelo contrário, quando tu está na tua zona de centro, no teu talento, as coisas fluem de uma maneira muito mais tranquila. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é tranquilo, surge um insight, surge a pessoa, surgem as pessoas certas, as oportunidades certas. Então, vamos olhar para isso também. Será que eu não tô indo contra a tudo que eu tenho de melhor? E tô só seguindo regra do mercado? E a partir disso, aí a gente começa a construir essa estratégia, né? Então, a gente tem que entender que vem de dentro para fora. O Instagram é o segundo, terceiro passo. O primeiro é uma estratégia interna. Porque o Instagram, ele é um reflexo de tudo o que tu definiu anteriormente. E aí sim, aí a gente precisa entender, bom, identidade visual, eu preciso ter coerência no que eu tô vendendo. Né? Preciso de repetição das frases certas, da identidade visual correta, da minha expressão verbal precisa acompanhar todo o sentimento que eu tô querendo gerar. Então, quando a gente tá falando de ter um feed vitrine, por exemplo, para atrair o público certo, além de, claro, né, voltar ao passo de mapear esse público que seja coerente com a minha autenticidade, as duas coisas têm que andar assim como um casamento, né? Eu preciso traduzir isso, então, para uma estratégia visual, verbal. E aí eu começo, então, pelo sentimento. Pergunta de milhões. Qual é o sentimento que eu quero gerar quando as pessoas entrarem no meu feed?